Sejam bem-vindos a Minifonte. Boa tarde, crianças. Que alegria receber vocês aqui mais uma vez. Está preparado? Já alongou? Já chamou toda a sua família? Então vem pro nosso aquecimento, louvor e a história. Então se prepare. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora nós não vamos cantar cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Atenção, agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem! Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé. Muito bem! E agora sabem como é? Não vamos cantar cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé. Agora todo mundo cantando bem forte. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Cantando na prisão, Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh. Paulo e Silas. E aí, crianças? Quem é que viu o pastor Marcelo semana passada? Ele deu um recadinho e foi muito legal, não é mesmo? Ele contou pra gente que essa série já está chegando ao fim. Eu tô um pouquinho triste, porque foi muito legal conhecer esses heróis. Mas ainda temos mais 2 histórias. Vamos juntos escutar?
Fala, molecada, tudo bem? Quem se lembra da história da semana passada? Quem foram os heróis daquela história? Foram os homens leprosos que descobriram um baita de um banquete e resolveram contar essa história para todo mundo da cidade. E as pessoas foram até o acampamento do exército inimigo e comeram, coisa que eles não faziam há tempo, né? Porque a cidade estava cercada pelo inimigo, ninguém entrava, ninguém saía. Começou uma confusão, comida ficou muito cara, não tinha comida para todo mundo. Quando eles começaram a brigar, a fazer coisas terríveis, e os leprosos salvaram aquela nação. Hoje a história são dois heróis, é um tio e uma tia. A gente vai chegar lá. A história de hoje, né, a gente tem que lembrar de duas coisas. Só que ela aconteceu no reino do sul, reino de Judá, porque vocês se lembram que o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. E além disso, temos que lembrar que Deus fez uma promessa para Davi, para que sempre haveria um descendente de Davi no reino de Israel. Que é um descendente? É o filho do filho, 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 até alguém chegar um filho de Davi, parente de Davi, bem distante, mas alguém que era da linhagem de Davi, filho do filho do filho de Davi. E essa história de hoje, ela começa quando o rei Acasias morre. Ele reinava lá o reino de Judá e ele morreu. Ele fazia parte da linhagem de Davi, mas a sua mãe, Atalia, não fazia. Ela era casada com seu pai, mas ela não fazia parte da linhagem, ela não tinha o sangue, né, da linha de Davi. E o que aconteceu? Quando ele morreu, ela decidiu dar um golpe. O pessoal não vai ter golpe, estava errado, porque teve um golpe. Sabe o que ela fez? Ela falou, bom, meu filho morreu, acho que eu posso governar aqui, me tornar a rainha aqui do povo. Se bem que não, se bem que a regra diz que quando um rei morre, quem assume o reinado é o seu descendente. Então não vou poder ser a rainha. Já sei, tive uma ideia. Eu vou mandar matar todos os descendentes de Acasias e eu vou virar rainha. É isso que eu vou fazer. E aí, se acredita que ela fez isso? Ela mandou matar todos os descendentes de Acasias. Acasias tinha um filho que tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, mais ou menos, que chamava Joás. Então lembre-se disso. Acasias, Atalia, que era sua mãe, e Acasias tinha um filho chamado Joás. Quando a tia do Joás, chamada Jeuseba, olha o nome, ficou sabendo disso, junto com seu marido Joiada, gente, não é boiada, é joiada, tá bom? Se eu souber que vocês estão falando boiada, vocês vão se ver comigo. Então vamos lá, Acasias morreu, a sua mãe Atalia queria assumir o reinado, mas a sua tia Jeuseba, junto com seu marido Joiada, decidiram fazer alguma coisa. Eles pegaram Joás, que tinha 6 ou 7 anos nessa época, e o esconderam. Sabe onde eles o esconderam? Dentro do templo. Ué, como? Joiada era um sumo sacerdote. Ele tinha acesso a alguns lugares que nem todo mundo poderia acessar. Então ele pegou Joás e colocou lá dentro do templo e ficou ali esperando alguns dias. Passaram-se alguns dias. Atalia se declarou a rainha. O povo não a reconheceu como rainha, mas ela se declarava sua rainha, agora eu reino, não tem descendente. Acasias não tinha descendente, todos morreram, agora eu posso reinar. Só que Joiada e Jeuseba tinham um plano. Eles iam fazer o Joás virar rei. Ele era muito novo, mas eles queriam fazer. Cara, a gente precisa fazer, é o certo. Ele é filho do rei e ele precisa virar rei. Só que ele era uma criança. O que eles fizeram? Marcaram um esquema fortíssimo de segurança, esquematizaram tudo, pegaram Joás, tiraram ele lá do templo, levaram ele para um lugar onde estava todo mundo, os sacerdotes, os guardas, os escribas, todo mundo, e declararam ele como rei. Quando Atalia ficou sabendo, entrou lá e falou assim, isso aqui é uma traição, vocês me traíram, eu sou a rainha.
E o povo não deu atenção para ela. Falou assim, não, você não é a rainha. O nosso rei é Joás. Embora ele tivesse 6 ou 7 anos mais ou menos, ele virou rei de Israel. Imagina você, que tem 7 anos ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, virar rei. Cara, deve ser difícil. Deve ser muito complicado. Mas ele tinha um bom conselheiro. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Joiada era o seu tio, praticamente, e era o sumo sacerdote, alguém que temia bastante a Deus. E Joiada acompanhou Joás por muitos e muitos anos. Só para vocês terem ideia, Joás reinou em Judá por mais ou menos uns 40 anos. Ele começou com 6 ou 7 anos e terminou lá com uns 47. Ele já era velho, já era um moço, já era uma pessoa adulta, né? Não era mais uma criança. E Joiada acompanhou boa parte desse caminho, né? Porque ele era uma criança. E ele foi ensinando Joás como obedecer, o que fazer, como temer a Deus. E Joás foi criando um caminho muito legal. E ele foi recebendo os conselhos. Ah, tio, mas o que é um conselho? Conselho é alguma ideia que alguém te dá. Quer ver um conselho bem ruim? Quer ver? Vou dar um exemplo. Um conselho assim, mais ou menos para uma criança, um amigo que dá um conselho assim. Ah, você quebrou o vaso, meu, porque você estava jogando bola onde não devia, mas fala para sua mãe que você só tropeçou e quebrou. Não precisa falar a verdade também. Isso é uma ideia, isso é um conselho que alguém dá. Esse, por acaso, muito ruim, né? Um conselho bom seria, cara, você quebrou o vaso, você tem que falar para sua mãe a verdade. Mesmo que seja ruim, você tem que falar a verdade. Esse seria um conselho muito bom. Então, Joás ia para Joiada e perguntava as coisas para ele. Cara, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Ele ia indicando o caminho e dando instruções e conselhos para Joás. Só que Joiada era tio de Joás, lembre-se disso, né? E ele era mais velho. E naturalmente, um dia, Joiada morreu. Quando Joiada morreu, o que aconteceu? Joás, ao invés de buscar outro sábio, outra pessoa para pegar bons conselhos, ele começou a pegar conselhos com pessoas que não estavam muito afim de obedecer a Deus, pessoas que estavam bem distantes de Deus, e Joás começou a fazer as coisas que essas pessoas falavam. Lembra da primeira história que a gente contou dos amigos bagunceiros? Joás fez a mesma coisa, ele foi atrás de seus amigos bagunceiros e pegou os conselhos com eles. Vamos lá, outros povos, coisas que Deus falava para não fazer, eles falaram, não, pode fazer sim, faz isso. Coisas que Deus mandava fazer, ele falou, não precisa fazer não, tudo ao contrário. E aí o que aconteceu foi que o povo começou a sofrer, o povo começou a ficar ruim, o povo começou de novo a ficar meio esquisito com Deus e sofrer por isso e tudo mais. E aí Deus levantou o profeta Zacarias, que era filho de quem? De Joiada. Olha só que coisa. Zacarias, Deus escolheu Zacarias, que era filho de Joiada, tio de Joás, ou seja, eles eram meio que primos, né? Seu primo praticamente. E mandou Zacarias mandar uma mensagem para o rei. E o que aconteceu foi o seguinte. Quando Zacarias estava lá perto do rei, falou assim, Joás, o que você está fazendo? Por que você está seguindo as ideias das pessoas erradas e você está fazendo tudo que é errado? Porque Deus mandou mandar uma mensagem para você. Porque você, Joás, abandonou a Deus, ele também vai te abandonar. Você acha que Joás gostou dessa história? De jeito nenhum. Ele ficou muito bravo com Zacarias. Falou, eu não quero saber. Podem pegar esse cara e apedrejá-lo. Pode fazer isso, porque veio falar aqui umas coisas que eu não gostei, ficou falando de Deus, que Deus vai me abandonar, porque eu abandonei a Deus. Não gostei disso, apedreja. Olha a maldade que Joás se tornou. Antes, quando ele seguiu os conselhos de Joiada, o seu reino foi muito bom. Eles reconstruíram o templo, reformaram o templo, fizeram com que o templo ficasse novinho e muito bonitinho. Só que depois ele começou a seguir os exemplos errados e fez até uma crueldade com Zacarias. E ao final da vida dele foi muito triste, porque ele não se arrependeu
E ele acabou morrendo em sua própria casa, morto pelos seus próprios empregados. Olha só que fim triste. Ele não foi um rei que agradou a Deus até o final. E por quê? Porque ele escutou conversas, conselhos de pessoas que não seguiam a Deus e não estavam nem aí. No nosso dia a dia também tem muita gente que dando conselho, dando ideia, como essas que eu acabei de dar exemplo, né? De você falar para sua mãe uma coisa que não é verdade. E a gente hoje em dia, né? Tem os tais dos youtubers, dos influencers, dos gamers, de todas essas coisas que a gente gosta de assistir. Mas tome muito cuidado. Às vezes essas pessoas dão algumas ideias que não são as ideias que Deus se agrada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conselho, né? Com as ideias que a gente recebe das pessoas e colocar em prática aquilo que a gente precisa colocar, obedecer a Deus. A gente tem que prestar atenção em tudo que a gente ouve, mas reter aquilo que é bom. Aquele conselho que não é bom, aquela ideia que não é boa, você pode até escutar, mas despreza, porque ela não vai ser boa para você. A gente tem que obedecer Deus até o final. E não seguir o conselho de Joás, né? Quem seguiu o exemplo de Joás, porque ele não começou a não obedecer mais a Deus, seguiu os conselhos errados, fez coisas bem ruins por causa disso e acabou morrendo numa situação bem triste. Então, essa semana, você tem que parar um pouquinho e perceber as ideias que você recebe das pessoas, os conselhos que você recebe das pessoas e prestar atenção se esses conselhos são bons ou se esses conselhos não são bons. Para que você comece a seguir aqueles conselhos que são bons e que você comece a obedecer a Deus. Tá bom? Fiquem espertos essa semana e reparem os conselhos que você recebe todo dia. Tá bom? O tio vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido e que Deus abençoe a semana de vocês. Um beijo! Nossa, gente, foi muito legal, não é mesmo? É incrível aprender sobre as coisas que Deus tem feito. Quem é que acha que Deus é o máximo? Levanta a mão. Eu também acho. Então, o que vocês acham de conversar com o papai e com a mamãe e descobrir o que Deus fez na vida deles? Combinado? Até semana que vem. Um beijo e um abraço. Tchau, gente. Até semana que vem. Te espero lá.